Nesse vídeo eu vou comentar com vocês por que eu vendi a Wiz. Na verdade, é muito mais o porquê que eu não continuei a comprar a Wiz lá atrás quando eu iniciei a posição, do que propriamente eu ter vendido, tá? Porque eu tinha bem pouquinho de Wiz, mas vai ser interessante o vídeo para eu demonstrar o que faz, né? Às vezes uma pessoa decidir ou não uma compra ou venda de ação. Não é só a empresa é ruim, não presta. Depende muito ali da conjuntura do que você pensa ali para sua carteira, tá? E ao mesmo tempo eu acabei comprando uma nova ação, Klabin ou Irani, eu vou contar ao longo do vídeo. Então só relembrando aqui o case da Wiz, que é uma corretora de seguros, não uma seguradora, então ela vende seguros, né? Então com isso ela acaba ficando mais sensível ali à economia, né? A taxa de juros, ela tem que ter o mercado mais aquecido para vender o mais possível ali de seguros e ela não sofre com a inadimplência. Esse é, em linhas gerais, poderia dizer assim, né? E aí o que acontece? Ela tinha um contrato com a Caixa que se finalizou e a primeira coisa que a gente vê ela perdendo as novas vendas da Caixa, porque ela não tem mais esse contrato, e aí a gente vê que em 2022 já tem essa linha zerada e temos um run-off da Caixa, que é os planos que ela já tinha ali dentro, né? E ele vai caindo gradativamente, devagarzinho, aos pouquinhos ele vai perdendo espaço. Então em algum momento lá no futuro isso aqui vai zerar, tá? Mas ele está caindo bem devagar. Na verdade as outras frentes da empresa que vem crescendo aqui, que a empresa fez uma série de investimentos para substituir exatamente aqui a questão da Caixa, né? Então nós temos aqui a parte de seguros, que nós podemos ver que é a mais importante no momento, é o que ela vende aqui, né? Mais temos crédito e consórcios e serviços. Então, olhando o histórico aqui do lucro da Wiz, nós tínhamos uma empresa que vinha crescendo bastante, era uma empresa de crescimento, e aí com o fim do contrato da Caixa, ela tem um impacto no lucro e depois ela vai retomando a alta devagarzinho. Só que esses números aqui em proporções, não é muito bom a gente olhar, porque o lucro reportado aqui que fica nos sites cadastrados não é o correto. O lucro correto deveria ser o lucro da controladora e não o lucro que é reportado lá nos sites, que são o lucro consolidado. O lucro da controladora é o lucro do que realmente ela detém de participação em cada uma das empresas. Então ela tem uma participação em um monte de empresas, e aí obviamente se você considerasse 100% das participações, o lucro dela vai parecer maior do que é. Então por isso que a gente não vê ali um pouco da queda do lucro acontecendo, né? Bom, então só relembrando que essa é uma decisão muito correlacionada com a minha carteira e nós vamos chegar lá nessas conclusões, tá? Bom, primeiro que eu gosto de acompanhar empresas pelo EBITDA, né? Eu prefiro do que o lucro. A gente vai ter uma visão melhor de como a empresa está crescendo, como é que está o endividamento dela, né? E quando que deve vir, então, dividendos maiores. Só que o EBITDA aqui é o consolidado, não é esse que a gente quer. Nós queremos o controlador, e aqui está o EBITDA, eu fui lá, peguei nos outros relatórios, então nós temos um EBITDA de 268,9 milhões. É só somar trimestre por trimestre. Não tem nada de minha opinião aqui, é números, tá? Só fui somando ali. E aí a gente chega então a uma dívida por EBITDA baseada no endividamento líquido da empresa de 1,91x. Não é uma dívida pesada, mas olha como a dinâmica ficou diferente, né? A BB Seguridade, por exemplo, ela mesmo nos mostra quando o ambiente está bom econômico, né, que a Selic cai e tudo mais, o resultado financeiro cai, mas aí o operacional realmente decola, né, tem performances incríveis. Quando o ambiente econômico vai mal, o que acontece? O resultado financeiro dá uma turbinada e o operacional ele desacelera. Nem vou dizer que vai mal, mas ele dá uma desacelerada ali, né? Isso vale para a Caixa de Seguridade também. Só que a Wiz é o contrário, o ambiente econômico vai mal, o que acontece? O resultado financeiro puxa mais para baixo ainda, afinal a empresa tem uma dívida, e o resultado operacional também tem aqui uma desaceleração. Então ela fica sendo mais cíclica, ela fica mais ligada ali na Selic, além de ser uma small que também acaba sofrendo ali quando a Selic aumenta, né? Enfim, ela acaba muito mais parecida então com outros cases que eu já tenho na carteira. Então você vê que o fato dela ser uma corretora de seguro e não uma seguradora faz toda a diferença, inclusive é uma empresa que tem dívida. E falando nessa dívida então, que ela utilizou essa dívida para quê? Para fazer esse crescimento todo, para superar ali aquele momento da Caixa, né? Que saiu fora. Bom, então a gente vê aqui que o endividamento dela até que deu uma diminuída aqui de um ano para o outro, a gente pode ver que diminuiu, olha só, consideravelmente, e utilizando esse mesmo cálculo aqui, bem de padaria, tá? Não tem nenhuma prova que ela vai seguir esse ritmo, mas se ela seguir esse mesmo ritmo aqui de desalavancagem, demoraria 3 anos e meio
para ela então zerar o seu endividamento. Só uma demonstração diferente aqui, tá? De novo, não tem nenhuma lógica eu dizer que vai acontecer exatamente assim, pode ser mais acelerado ou até menos acelerado, mas só para vocês terem uma noção de que pelo menos ela está se desalavancando aqui. Bom, então o que nos parece, talvez a empresa ainda foque mais um pouquinho de tempo ali no crescimento do que nos dividendos, né? Então teria de ter um pouco de paciência, e aí já fica parecido com muitos outros cases da minha carteira de crescimento, né? Mas enfim, supondo que eu fosse continuar com a Wiz, como que eu ia avaliar o crescimento dela? Ia dar uma olhada no que está acontecendo dentro, né? Ia entender direitinho o que está acontecendo aqui na parte de seguros, né? A gente vai ver aqui que realmente está crescendo, porém é bom isolar alguns trimestres. Ó, o segundo trimestre de 2023 é um pouco mais fraco, né? Então a gente não vai ter esse crescimento todo. A gente tem que olhar mais aqui, ó, o crescimento recente, né? Embora seja um pouco sazonal, a gente vê que está um pouco desacelerado o crescimento. A minha expectativa é que ele vai continuar crescendo, mas não tanto assim. Porém, a gente vê que a BMG Corretora está bacana, está crescendo como um reloginho, né? Deve continuar a crescer. As demais estão também apresentando crescimento, mas oscilando um pouco mais. Tem também questão sazonal, tem questão aqui que não traz uma visibilidade de um crescimento tão bacana como a BMG Corretora vem trazendo. Já na frente de crédito e consórcio, a Wiz parece que está indo bem aqui com a Promotiva. Há um tempo atrás eu havia comentado com vocês que a empresa estava bem confiante aqui nessa frente e vem se mostrando realmente assertiva, porque está crescendo bastante legal aqui, né? Então essa sim é outra frente que também está crescendo muito, enquanto a Wiz Parceiros vai aqui reduzindo, né? Então realmente aqui é bastante promissor, se a Promotiva continuar a crescer desse jeito vai ser bem bacana. E aí temos os run-off da caixa aqui, que a tendência é ir caindo ali aos pouquinhos. Bom, e agora vem a explicação mais complexa, né? Por que eu resolvi então vender o Wiz? Esse eu acho que é o ponto importante, para vocês entenderem que às vezes está mais correlacionado com a pessoa do que com a própria empresa em si. Nós vimos ao longo do vídeo que a empresa é sensível à economia, né? É uma corretora de seguros, além de seguros tem outras participações diferentes, como a Polishop e tudo mais. É uma empresa que está sensível à economia, ponto. Ela tem uma dívida, ou seja, mais um ponto que ela vai ficar sensível à economia, porque tem a Selic ali pesando contra, né? É uma small, então volatilidade maluca, e smalls costumam sofrer mais quando a economia vai mal ali, né? Então, os 3 pontos aqui nos mostram uma empresa que vai estar sensível à economia tanto no operacional, tanto quanto a dívida, tanto pelo fato de ser small. Então ela é uma empresa instável, promissora, mas difícil de prever o longo prazo. E aqui que entra o círculo de competência, tá? Por que aqui que entra o círculo de competência? Porque a pessoa tem que ter um domínio a ponto de ver o que ninguém está vendo. E eu não posso dizer isso da Wiz para mim, Dalton. Não está no meu círculo de competência. Eu entendo a empresa, você tem que entender isso. Uma coisa é entender a empresa, outra coisa é dominar a empresa e o setor. Eu entendo bastante de seguros, desde 2007 na Bolsa você já acaba conhecendo muitas empresas e muitos setores. Mas ao ponto de dominar, não é qualquer uma, e não entra o Wiz nesse ponto aqui para mim. Eu não consigo ver, por exemplo, eu estou vendo uma coisa na Polishop que ninguém está vendo. Eu não consigo, entendeu? Várias outras participações aqui eu não consigo falar, não, estou vendo isso aqui que vai acontecer e ninguém está vendo. Então, para você realmente pegar uma empresa que está muito parecida com outras da sua carteira, e aí vai um ponto muito importante, ela está parecida com outras empresas da minha carteira. Eu preferi focar no meu ciclo de competência. Parecida com quem? Parecida com uma empresa de um setor totalmente diferente, por exemplo, a Cosan. Bom, então a Cosan até tem um operacional menos sensível à economia do que o Wiz, mas ela tem uma dívida mais alta, que acaba ali deixando ela bem sensível à taxa Selic e tudo mais, né? Ela não é o mais mal como a Wiz é, porém ela é uma hold que tem um monte de participações e também traz bastante maluquice ali e volatilidade nela. Então eu prefiro mais focar numa empresa que está no meu círculo de competência, porque lembrando, a Wiz não é uma seguradora, que aí talvez já dê para colocar no meu círculo de competência, ela é uma corretora de seguros, é diferente, né? Porque vem cá, vocês conhecem o efeito Dunning-Kruger? É mais ou menos assim, quando você vai estudar uma coisa nova, por exemplo, os investimentos, você não sabe nada, você sabe que você não sabe nada. Porém que alguns meses, de repente 1 ano, 2, você acha que você domina o negócio, que você sabe tudo, que você é o foda, né? Só que na verdade você não é, você tem muita coisa a aprender e conforme você vai estudando, se você não estudar, você parar por aqui, você vai sempre se achar o sabichão e não é. Se você continuar a estudar, você vai perceber que na verdade você não é tão bom assim, né? Tem muita coisa a aprender, você tem que tomar cuidado para não ficar ali desmotivado, puxa, eu não sei nada disso, não é bem assim, tá? Você vai estudando ali e vai evoluindo até que chegar num ponto onde você consegue entender o que você realmente domina,
o que você conhece bem, o que você conhece mais ou menos, o que você não sabe nada, né? Só que para isso precisa de muitos anos, é o tempo que te vai fazer o verdadeiro conhecimento, tá? Então, resumindo, qualquer empresa, setor que seja, que você está estudando ali há um mês, não acho que você domine esse setor aí, essa empresa, porque não é assim. Se acontecer um imprevisto nesse setor, aí eu quero ver se realmente você vai saber ver além dos outros. Inclusive, eu acho que nessa altura já dá para colocar Irani e Klabin ali no meu círculo de competência. Eu já conhecia bem as empresas até 2020, mas me aprofundei bastante nelas aqui ao longo desses últimos anos, né? Inclusive, já tentei comprar a Klabin algumas vezes ali, bateu na trave várias vezes com venda de put, ganhei muito dinheiro com opções com a Klabin, mas, enfim, não rolou, ela subiu, eu tava comprando Transição Paulista, Cosan, enfim. Mas, enfim, qual das duas escolher? Não vai dar para comparar o case das duas empresas nesse vídeo, eu falei da Klabin recentemente bastante, eu sempre tô falando da Klabin aqui com vocês, é um case que eu gosto um pouquinho mais, só que a questão aqui também envolve preço, né? Eu acredito que a Irani está um pouquinho barata, a gente já vai dar uma olhada, mas enfim. A Irani é uma small, né? A Klabin é uma empresa grande que tem celulose também, então a celulose acaba fazendo ela ter uma volatilidade, enquanto a small, a Irani small já tem uma volatilidade por ser small. A Klabin é um crescimento de dividendos, enquanto a Irani é um crescimento barra retomada de dividendo que ela tinha até outro tempo ali alto, né? Então quando ela cai esse dividendo, a sardinhada vende ali. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo aqui entre diferença de preços e dividendos, vamos dar uma olhada no que o mercado acha, entre Klabin e Irani. Eu não vou poder falar tanto aqui da minha opinião, principalmente em relação a preço, porque eu não vou querer trazer nenhuma recomendação para vocês. Bom, então eu vim aqui no AGF para a gente comparar algumas coisas aqui da Klabin e da Irani. Dando uma olhada na Irani, ela tem aqui dividendo de 4,20 no momento, mais um dividendo projetivo para o ano de 6% praticamente aqui. Aqui está a frequência de pagamento de dividendos dela, 5 vezes ao ano ali, enquanto a Klabin, 3,57 de dividendo no momento e praticamente igual o dividendo projetivo aqui, 5,83, né? Paga aqui, costuma anunciar 4 vezes ao ano. Bom, então aqui no AGF eu vou pegar o preço teto projetivo e o dividendo aqui do AGF, vou pegar o preço de consenso dos analistas de mercado para ver qual que eles acham que está mais barata. Vamos pegar aqui o EV/EBITDA, que é o indicador que eu mais gosto de comparar, principalmente essas duas empresas aqui, eu acho que vai fazer bastante sentido. A gente pode olhar o PL e PVP, embora eu não vá levar eles aqui como dos principais, mas olha só, PL e PVP, a gente vê que o PL da Klabin está mais esticado e o PVP também, tá? Mas enfim, vamos levar esses outros aqui junto com o meu questão de dividendos aqui e a gente compara um pouco mais as duas. Então, para ver qual empresa está mais barata, a Irani ou a Klabin, eu vou utilizar aqui o preço médio do consenso. Os analistas de mercado dizem que a Irani está mais barata, 69% de desconto, enquanto a Klabin, 18,6%. E para a gente pegar aqui um número mais neutro, que vai nos trazer aqui uma análise fundamentalista, sem uma intervenção humana, né, vamos chamar, temos o EV/EBITDA. E nesse cenário, a Irani está 23% mais barata do que a Klabin, tá vendo? Esse número aqui é menor do que o da Klabin, o EV/EBITDA, né? Pelos dividendos, o AGF projeta dividendos praticamente iguais, né? Enquanto eu havia projetado aqui, em termos de cotação atual, 5,04 de yield para a Klabin, só para a gente ter uma comparação aqui que o meu dividendo está mais pessimista do que o AGF, mas na Irani eu não tinha projetado. Para a gente ver 2025, nós temos aqui então 6,50 de dividend yield para a Irani e 5,78 para a Klabin nas minhas projeções. Mas só para esclarecer, o AGF ele tem projeções um pouco diferentes, tá? Embora eles vejam aqui por ano de pagamento, né, o ano dos dividendos que serão pagos, eu vejo por ano exercício, né? De qualquer forma, eles estão vendo para 2025 o dividendo da Irani caindo. Eu não vou mostrar aqui para não ficar mostrando tudo da plataforma, mas enfim, em 2025 ele já tem aqui uma previsão de dividendos caindo, enquanto da Klabin nós temos um dividendo aqui subindo um pouco, tá? É só um spoiler daqui do que está acontecendo. E o AGF, além de ter preço teto e dividendos deste ano e do ano de 2025 para diversas empresas, é uma plataforma muito bacana para controle de carteira, tem aqui uma comunidade, né, onde a gente sempre vê ali também o que a Luiz está comprando, o pessoal da AGF, o Barça também às vezes comenta. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assinar o AGF com um preço promocional e também um mês grátis na assinatura anual. E só para a gente finalizar, em termos de cotação, a Irani, desde o topo que ela fez ali em meados de 2023, ela vem caindo 37%, enquanto a Klabin, o topo foi mais atrás lá
e ela vem caindo então 20,5%. Não se esqueça do like no vídeo e comenta aí o que você acha da Irani, da Klabin e da Wiz. Um abraço.